Capítulo 1167, Lança Divina como Dragão. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim Mukianshu e usou sua mente para controlar o pequeno pergaminho ósseo, fazendo flutuar no ar. Este fragmento de pergaminho ósseo não parecia ser especial a princípio. Se tivesse sido colocado em uma barraca de rua e não fosse leiloado em uma feira, teria sido difícil para Li Ming descobrir algo de estranho nele. Mukianshu disse: este fragmento ósseo tem um método de cultivo registrado dentro dele. Inclui os 6 estágios iniciais do treinamento corporal, os 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Dao. Os detalhes sobre as 9 estrelas do Palácio do Dao são chamados de Arte das 9 Estrelas. De acordo com este pergaminho ósseo, depois de se praticar a Arte das 9 Estrelas e abrir verdadeiramente as 9 estrelas do Palácio Dao, um artista marcial pode se comunicar com o mundo ao seu redor, assim como um artista marcial do caminho marcial do recolhimento de energia. Eles podem galvanizar um tipo de energia usando as leis do mundo. Essa energia é chamada essência astral. Essência astral? Perguntou Li Ming, assustado. Esta era a primeira vez que ele ouviu falar desse tipo de energia. A essência astral e verdadeira essência são 2 lados de energia, similar a como a energia Ongmen se divide em energias Yin e Yang. Eu tenho uma leve premonição de que os segredos da essência astral estão relacionados a como abrir as 9 estrelas do Palácio do Dao. Os segredos para abrir as 9 estrelas do Palácio do Dao? Li Ming pensou por um momento. Era uma pena que este pergaminho ósseo estivesse incompleto demais. Se ele quisesse entender todos esses segredos, ele teria que confiar em seus próprios esforços para conseguir. As 9 estrelas do Palácio do Dao eram um assunto extremamente distante. Atualmente, Li Ming não tinha liberado totalmente os 8 portões internos escondidos. E os 2 últimos deles eram extraordinários. Eles eram iguais à metade de um grande reino no caminho marcial do fortalecimento corporal. Os primeiros 6 portões dos 8 portões internos escondidos poderiam aumentar vários atributos do corpo humano. Mas em termos de aumentar a força abrangente de combate, eles eram inferiores ao portão da vida e ao portão da morte. O portão da vida estava localizado no coração e controlava o poder da vida. Depois de abrir o portão da vida, o fogo da vida de um artista marcial seria incomparavelmente vibrante e vívido. Sua carne, sangue, órgãos, tudo isso seria capaz de se regenerar a taxas incríveis. Até mesmo a vitalidade do sangue e o fogo da vida, desde que não sofressem ferimentos além dos 50% de sua força, ainda poderiam ser restaurados lentamente. Isso soava como um portão que poderia aumentar as habilidades defensivas e de recuperação de um artista marcial, mas não era assim. O papel mais vital do portão da vida estava em seu potencial de ataque. Ser capaz de regenerar a vitalidade do sangue e o fogo da vida era uma habilidade absolutamente monstruosa. Para um artista marcial, a fonte de sua vida era extremamente frágil. Uma vez que o fogo de sua vida enfraquecia ou perdesse muito da essência do sangue, isso muitas vezes significava que sua força vital diminuiria, seus corpos murchariam e se tornariam cada vez mais fracos até que chegassem a regredir de reino. Pensar em avançar mais no futuro em tal estado era uma impossibilidade absoluta. Haviam muitas feridas que poderiam fazer isso. Por exemplo, a mestra daquela mulher de chapéu de bambu vermelho que Li Ming tinha visto no leilão da cidade imperial era um desses casos. Ela provavelmente tinha chegado ao reino Lorde Absoluto, mas por causa de algum ferimento grave que sofreu, ela havia regredido de reino. Mas depois que Li Ming abrisse o portão da vida, enquanto ele não perdesse mais da metade de sua vitalidade sanguínea ou do fogo de sua vida, ele poderia lentamente se restaurar. Isso permitiu que ele usasse uma jogada única em batalhas futuras, uma esmagadora que os outros raramente usavam. Aquilo era incendiar a essência do sangue. Uma vez que um artista marcial combinasse sua essência sanguínea, eles poderiam usar sua força vital como uma fonte de sua força e instantaneamente aumentar sua força de combate para outro nível. Em um momento de crise, se um artista marcial queimasse entre 30 a 40% de sua essência sanguínea, eles poderiam mudar completamente o rumo da batalha. Li Ming sentou-se em um pico de uma montanha.
A pílula da imortalidade esotérica do tamanho de um ovo de pombo foi pega por suas mãos e a lança de sangue da Fênix penetrou em uma rocha vermelha profunda na frente dele. No topo da lança de sangue da Fênix havia um cristal espiritual em formato de bebê. Este era o cristal espiritual dos 9 orifícios. Depois que Muqianshui usou o cristal espiritual dos 9 orifícios, ele encolheu para 1/8 do seu tamanho original. Agora o resto seria usado para nutrir o espírito de artefato da lança sangue de Fênix. Vosh! Li Ming de repente extraiu a lança de sangue da Fênix sem vacilar, violentamente empurrou-a contra o peito. A afiada lança de sangue da Fênix perfurou seu corpo, cortando suas costelas e finalmente rasgando seu coração. Sangue espirrou no ar. Sem um momento de hesitação, Li Ming retirou a lança de sangue da Fênix. Com a outra mão, ele enfiou a pílula da imortalidade esotérica na ferida aberta, diretamente na abertura que ele havia cortado até o seu coração. Ele submergiu a pílula em seu coração e permitiu que ela se fundisse a ele. De acordo com os registros contidos no Manual do Tirano Celestial, a pílula da imortalidade esotérica tinha que ser selada dentro do coração. O portão da vida estava localizado no coração. Uma vez que a pílula da imortalidade esotérica fosse selada no coração, a potência do medicamento dentro dela seria lavada usando o fluxo de sangue. A energia dentro dele seria ativada, permitindo que ele fluísse através do portão da vida de uma só vez. A dor de um coração perfurado não era muito para Li Ming, em comparação com tudo o que ele tinha experimentado até agora. Mas quando o poder da pílula da imortalidade esotérica entrou em erupção, Li Ming sentiu seu corpo tremer. Era como um martelo pesado esmagado em seu coração, quase fazendo com que seu coração parasse de bater. Uma enorme quantidade de energia explodiu no coração de Li Ming. Esse tipo de impacto de força poderia ser imaginado. No entanto, até agora, Li Ming havia experimentado o impacto de muitas pílulas brutais e tirânicas. Além disso, depois de engolir a medula do osso de dragão, absorver o osso do dragão supremo e abrir o sexto dos 8 portões ocultos eternos, seu corpo quase alcançara um estado impenetrável como diamante. Se um artista marcial do caminho marcial do recolhimento de energia permitisse que o poder dentro da pílula da imortalidade esotérica entrasse em erupção em seu coração teria explodido em pedaços. E neste momento, na frente de Li Ming, Muqianshui usou o seu espírito de batalha para ativar o cristal espiritual dos 9 orifícios. Ela tirou fogo do artefato espiritual em formato de fornalha para acender o cristal espiritual. O cristal espiritual dos 9 orifícios começou a balançar lentamente. Muqianshui sacudiu os dedos e 3 relíquias do osso de dragão voaram para o cristal espiritual dos 9 orifícios. Tudo estava sendo aquecido junto. Essas relíquias do osso de dragão eram os restos remanescentes depois de ela ter terminado de refinar a pílula da imortalidade esotérica. Para refinar a pílula da imortalidade esotérica, 27 relíquias do osso de dragão foram suficientes. Muqianshui não perdeu nenhuma extra. Com essas 3 relíquias do osso de dragão restantes, ela começou a refinar sua essência dentro das chamas para fundi-las à lança de sangue da Fênix. O espírito de artefato dentro da lança de sangue da Fênix foi pessoalmente formado por Li Ming. Além disso, o espírito desse artefato passara pelo batismo da tribulação celestial junto com Li Ming. A qualidade disso era extremamente alta. Uma vez que crescesse no futuro, seria definitivamente capaz de se tornar o artefato espiritual da vida de Li Ming. As 3 relíquias do osso de dragão já tinham sido derretidas lentamente por 2 meses no fogo da fornalha. Agora eles se fundiram rapidamente à lança de sangue da Fênix, sem a menor resistência. Espada como jade, sabre como tigre, lança como dragão. Uma vez que uma lança ganhasse sua própria mente e sabedoria, seria como um dragão azul voando para fora do oceano, vagando pelos céus mais altos, imparável. As características das relíquias do osso de dragão simplesmente se adequaram perfeitamente a uma lança. Fundi-las ao espírito de artefato da lança era o melhor uso deles. Além disso, a lança de sangue da Fênix também continha sangue de uma fênix. Ela se fundiu bem com o osso de dragão. Dragão e fênix voando juntos, complementando a força um do outro.
Assim, essa fusão ocorreu sem problemas, além de qualquer expectativa. Roar. O rugido ressonante de um dragão impactou selvagemente no horizonte. A lança de sangue da Fênix tremeu violentamente e então disparou contra o céu, mergulhando nas nuvens escuras. Por um tempo, incontáveis arcos roxos de trovão se chocaram contra a lança de sangue da Fênix, dançando em volta dela como um grupo de serpentes roxas. Roar. O rugido ressonante do dragão ressonante emergiu mais uma vez, ecoando entre o céu e a terra. No mundo, a imagem fraca de um dragão azul e fantasmagórico apareceu. Podia-se ver as escamas azuis do dragão, os chifres e suas garras, tudo isso criando um frio realista. Depois de se fundir com as 3 relíquias do osso de dragão e o cristal espiritual dos 9 orifícios, a lança de sangue da Fênix passou por outra evolução. Voos. A lança de sangue da Fênix desceu dos céus mais altos, batendo em direção à terra como um meteoro furioso. A velocidade extrema causou atrito com o ar e uma cauda de chamas ardentes a seguiu. Com um som retumbante, a lança de sangue da Fênix atravessou o pico de uma montanha, empurrando o subsolo e causando lava e chamas. Que lança maravilhosa! Mesmo a difícil de impressionar Muqianshui não pôde deixar de gritar em louvor. A verdade é que, no geral, a classificação da lança de sangue da Fênix só poderia ser considerada um artefato espiritual de nível médio. Isso porque os materiais usados para forjar o corpo da lança de sangue da Fênix não eram muito bons e o espírito da lança não tinha crescido completamente. Mas, com a lança de sangue da Fênix tendo sofrido o refinamento através da tribulação celestial, uma grande parte do poder da tribulação celestial havia sido retida dentro da lança. Além disso, a fonte espiritual da lança não era o que os artefatos espirituais com outros espíritos de artefatos poderiam comparar. Quando Li Ming crescesse, a lança de sangue da Fênix também cresceria. Era difícil estimar o quanto ela poderia continuar crescendo. Muqianshui não prestou mais atenção na lança de sangue da Fênix. Ela se virou para olhar para Li Ming. Neste momento, todo o corpo de Li Ming estava coberto por luz dourada e nebuloso. Ele parecia um Buda dourado, tornando difícil olhar diretamente para ele. Abrir o portão da vida não era fácil. Havia enormes riscos associados a usar a pílula da imortalidade esotérica. No passado, a própria Muqianshui tomara essa pílula, então ela estava bem ciente de como eram os efeitos dela. Claro, a base do corpo mortal de Li Ming era melhor que a dela no passado. Assim, Muqianshui nunca se preocupou que Li Ming sofresse algum acidente ao abrir o portão da vida. E olhando para ele agora, a situação era muito melhor do que ela esperava. A visão de Muqianshui perfurou Li Ming. Ela podia ver o funcionamento interno de seu corpo, sua carne e seu sangue. Ela podia ver o fogo de sua vida queimando dentro dele com uma força violenta, uma montanha flamejante tão grande e alta que parecia que queimaria o céu. Assim que Muqianshui viu isso, o raro sorriso cruzou seu rosto. O talento de Li Ming era muito melhor do que ela imaginara. Talvez ele realmente possa ser capaz de abrir as 9 estrelas do Palácio do Dao, alcançando o pico tanto no caminho marcial do recolhimento de energia quanto do caminho marcial do fortalecimento corporal. Não tenho ideia de que estado ele poderá alcançar no futuro, sussurrou Muqianshui para si mesma. Seus olhos ficaram cada vez mais brilhantes. Seu objetivo era que Li Ming se tornasse um império no futuro. Essa ambição era incrivelmente enorme, até impossível. Se os outros soubessem disso, eles certamente zombariam de sua arrogância. Sem mencionar qualquer outra coisa, até mesmo alguém que se tornar o campeão do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses teria apenas uma ínfima esperança de se tornar um império no futuro. E na opinião de Muqianshui, era difícil dizer qual resultado Li Ming obteria, se era os 10 melhores, os 5 primeiros, ou até melhor. Claro, isso também foi porque Li Ming era jovem demais. Comparado com a idade média dos jovens de elite que entraram no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, ele seria cerca de 10 anos mais jovem. Bum. 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 Os batimentos cardíacos de Li Ming reverberaram pelo mundo. O som se tornou cada vez mais alto e cada vez mais forte.
No começo era como um tambor pesado, mas depois se transformou lentamente em um trovão. Finalmente, cada batida do coração de Li Ming fez a terra tremer e a lava jorrar. O pico da montanha em que Li Ming se encontrava começou a rachar. Incontáveis pedaços de rocha desabaram na montanha quando uma nuvem de poeira subiu. Toda vez que o sangue passava por seu coração, ele levava uma enorme quantidade de energia. Essa energia nutriu todo o corpo de Li Ming. Este estado continuou por várias horas. Lentamente, a energia dentro de Li Ming atingiu o limite. A pílula da imortalidade esotérica do tamanho de um ovo de pombo tinha encolhido até o tamanho de uma unha. Neste momento, o resto da pílula da imortalidade esotérica se desfez. Com um som de toque explosivo, a energia entrou em erupção de todos os lados. O pico da montanha em que Li Ming estava desmoronou. Li Ming soltou um grito infeliz, seus uivos alcançando o céu e afastando todas as nuvens. Neste momento, ele havia aberto o sétimo dos 8 portões internos escondidos, o portão da vida.